Se tem uma série que eu sou completamente apaixonada, essa série é Friends. Então, quando eu encontro algo especificamente dela, umas piadas que são elaboradas de situação e que acabou fazendo as mais maratonadas no mundo, em todos os streamings e na Warner, o canal, redes sociais de todos os atores principais da série, por reboot, por revival, por tudo. E eles simplesmente ignoram os nossos pedidos porque eles terminaram Friends de uma forma esplêndida. E a criadora, depois de muito ser procurada por diversos canais para fazer algo pelo menos semelhante a Friends, aceitou o convite da Netflix e há 3 anos atrás lançou Grace and Frankie. Eu sei que tem muita gente que não faz associação de roteirista, de diretor e de criador de seriados, de idealizadores de seriados, como fazem de filmes. Então eu me senti na obrigação, depois de uma das nossas seguidoras dizer no nosso inbox do Stories que não fazia ideia que era da mesma criadora de Friends, de vir aqui falar pra vocês do quanto de Friends a gente pode ver em Grace and Frankie, e talvez isso acalente um pouquinho o coração de todos os fãs e faça com que a gente aceite que talvez Friends realmente não vá ter nenhum tipo de conteúdo novo nesse momento da nossa vida. Apesar de que, outro dia, um fã muito louco e, ao mesmo tempo, muito apaixonado, fez um trailer de um pseudofilme juntando várias cenas de outros trabalhos dos atores de Friends. E ele lançou na internet como se fosse o trailer do filme de Friends e todo mundo foi à loucura. A Lisa Kudrow, que interpretava a Phoebe em Friends, deu uma entrevista no programa do Conan O'Brien dizendo que se eles fossem fazer Friends atualmente, na casa dos 40, 50 anos, talvez fosse um pouquinho triste que eles tivessem os mesmos problemas e fizessem as mesmas piadas que fez todo mundo se apaixonar por eles. Eu dou um pouquinho de razão, ao mesmo tempo que o meu lado egoísta queira mais de Friends a todo momento. Então eu ainda tô aqui um pouco em cima do muro, meio em conflito, sem saber de qual lado da força eu tô nesse momento, mas torcendo para que em algum momento da nossa vida a gente tenha alguma coisinha de Friends nova. Um teaser, um stories no Instagram deles. Mas pensando por outro lado, se Friends não tivesse esse sucesso inteiro, se Marta Kauffman não fosse procurada o tempo todo para fazer alguma coisa nova de Friends, Grace and Frankie não estouraria de sucesso do jeito que tá estourando, já que tem muitos fãs que assistem Grace and Frankie por ser da Marta Kauffman. E é muito fácil a gente observar detalhes de Friends dentro de Grace and Frankie, sendo que nessa terceira temporada foi muito escrachado, porque temos Phoebe Buffay dentro de Grace and Frankie, não é mesmo? Tirando esse pequeno detalhe aí, que já pode até reacender algumas chamas de esperança dentro de nós, para que em futuras temporadas talvez a gente veja uma Rachel Green passando, um Ross Geller dando algum esporro em alguém, uma Monica Geller limpando a casa desesperadamente, um Joey passando na televisão como quem não quer nada, um Chandler Bing só fazendo uma piada mesmo, só pra não passar despercebido. Vai que Marta Kauffman resolve ser dessas, que ela entregar pra gente, a gente tá aceitando. Eu não sei se vocês já repararam, mas a série Grace and Frankie, ela tem o mesmo clima leve e ao mesmo tempo muito dramaticamente real e muito descontraídamente engraçado de Friends. As piadas que a Marta Kauffman faz são verdadeiras piadas de situação. A gente tem apenas um drama em Grace and Frankie, que é o fato de lá no início da história, as esposas Grace and Frankie se separarem, Anne Frank, aquela que não consegue falar o E Frank, se separaram dos seus maridos que se revelaram homossexuais e passaram a viver juntos. Eu não sei se vocês lembram, mas lá no início de Friends, a Rachel Green se separou do marido dela, ou melhor, nem casou, ela largou o marido dela, Barry, no altar e foi a Nova York, entrou numa cafeteria desesperada e acabou adentrando na vida de Monica Geller de novo e dos seus amigos naquela época. Então toda a história da Marta começa com um grande acontecimento dramático que é relembrado o tempo inteiro ao longo da história, assim como tá acontecendo com Grace and Frankie. Da mesma forma que a Rachel, que era a perdedora naquele drama, que teve que se desprender dos pais, dos cartões de crédito e da família e de toda a proteção e vida mimada que ela tinha, a Grace e a Frankie passaram pelo mesmo arco de desenvolvimento de personagem. Elas passaram pelo drama, desprendimento, para lidar com a vida de solteira aos 60 anos,
anos e de repente o que aconteceu com Grace e Frank? A mesma coisa que aconteceu com Rachel Green. Elas tiveram um surto de autoconfiança e se jogaram no mundo. Rachel conseguiu criar uma carreira maravilhosa no universo da moda e Grace e Frank viraram empreendedoras depois de desacreditarem muito nelas mesmas, como a Rachel, e elas abriram uma nova empresa juntas de um vibrador focado no público sênior. Então a gente pegou dois arcos exatamente semelhantes das duas histórias que foram mais ou menos o estopim para as duas séries acontecerem do jeito que elas são hoje. Só que como Grace and Frank é uma série sênior, ela é sobre o público LGBT, ela é com personagens mais velhos, os dramas não são muito semelhantes aos de Friends. Então o que a Martha Kauffman fez como solução para conversar com o público jovem? Os filhos de Grace e Frank têm determinadas situações muito semelhantes a Friends. A relação dos quatro tem elementos que dá pra pegar um Friends ali, sabe? Por exemplo, o Coyote e a Mallory, quando eram adolescentes, tiveram um teretetê. Ele era completamente apaixonado por ela e ela superou esse amor aí de adolescência. Mônica era apaixonada por Chandler quando era mais nova. Ross era apaixonado por Rachel quando era mais novo. Então a gente tem esse resgate aí que pode ser que termine com o arco de um dos dois casais aí em Grace and Frank, porque a história tá caminhando pro Coyote dar uns pegas na Mallory em algum momento. Eles têm muita afinidade um com o outro, eles só não entraram ainda nessa seara de relacionamento. A gente tem personagens com características muito semelhantes na série. A Grace é muito parecida com a Mônica em diversos momentos e com a Rachel em outros momentos. A Frank é muito parecida com Chandler às vezes, com o Joey, a Phoebe 90% do tempo. O Sol é muito parecido com a Phoebe também, tem o jeitinho e as mesmas piadinhas inocentes da Phoebe. O Robert, ele tem aquele ar sério, todo mundo tá fazendo piada e ele tá ali tentando entender por que as pessoas são tão bestas em determinados momentos, como o Ross já teve em diversos momentos de Friends. A Martha Kauffman consegue pegar detalhes preciosos de cada um dos personagens e fazer um mix maravilhoso ali que a gente ama simplesmente todas as histórias que ela faz. Nessa terceira temporada de Grace and Frank, eu chorava de rir. E se tem uma série de comédia que conseguiu me fazer chorar de rir por estar ao mesmo tempo sofrendo com os personagens e gargalhando da forma que eles reagem a tudo que tá acontecendo na vida deles, foi Friends. E eu vejo que a Martha Kauffman, depois de tantos anos, não perdeu o jeito. E ela tá fazendo com Grace and Frank o mesmo arco de sucesso que ela fez com Friends. E aí eu quero saber de vocês, que talvez um dia tenham sido fãs de Friends como eu, qual semelhança você enxerga nas duas séries? Porque, sério, eu vejo Friends em Grace and Frank o tempo inteiro. Comenta aqui embaixo se você também enxerga as características de Friends em Grace and Frank e, claro, se você curte Grace and Frank tanto quanto eu. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever aqui no canal e de clicar no sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Beijo e até a próxima. Tchau!